Olá, seja bem-vindo ao programa de hoje. É muito bom estar de volta para mais um bate-papo aqui no gente.com. Hoje nós vamos falar de arte, poesia, música, boa literatura. Eu converso com o compositor, escritor Rodrigo Garcia Lopes, que já editou 14 livros, mais 2 CDs, ele também canta, é compositor e é um dos 3 editores da revista Coyote, uma revista referência em criação literária. E, aliás, com uma boa notícia bem fresquinha, né, Rodrigo? Que é a edição, finalmente, do romance que você tanto queria escrever e levou, o quê? 8 anos escrevendo? Exatamente. Foi 7, 8 anos. É um romance policial, também trabalha com história, que se passa em 1936, em Londrina, Londres, Rolândia e Escócia. A ação fica indo e voltando. E ela tem elementos, né? O pano de fundo da história é a colonização do norte do Paraná pela companhia britânica Paraná Plantations, né, durante os anos 30, 20. E aí, como é que você foi colocando casos policiais junto com a história de Londrina? Dá uma pista aí pra gente. Foi difícil de trabalhar. Na verdade, o Lord Lovat, que era o presidente da companhia, que na vida real, ele foi o líder do clã, um dos clãs mais antigos da Inglaterra, mais de 600 anos. Ele veio para cá numa comitiva na década de 20 para ver a situação das finanças brasileiras e ele acabou ouvindo falar das terras, né, das florestas do norte do Paraná, e daí ele acabou voltando depois e comprou. E a companhia chegou a ser dona de 515 mil alqueires de terra, o que equivalia na época quase a 1/3 do Paraná inteiro. E isso numa mão de uma companhia britânica liderada pelo Lord Lovat. O Lord Lovat, então, ele é o presidente da companhia e ele vem investigar uma série de crimes que estão acontecendo na cidade na época como presidente da companhia. E ele traz junto com ele o Adam Blake, que seria o meu alter ego, que é um escocês, ele é o tradutor e intérprete da companhia, ele vem junto com Já o Lord Lovat. Já estou imaginando aí um seriado de TV com toda essa história que você está contando. Eu acho que é um romance que tem tudo para virar um filme, porque ele já foi escrito já com essa coisa cinematográfica, né? Eu fiz um romance bem tradicional dentro da coisa do gênero policial. E como era o meu primeiro livro, né, eu tentei fazer o feijão com arroz bem feito. E eu acho que ele tem 450 páginas, tem vários personagens. E Londrina, na época, era conhecida como uma cidade internacional, zona internacional, né? Porque tinham mais de 30 etnias aqui, que viviam aqui. Então, para um tradutor, naquela época, vir para cá, imagina como ele ele já sai na frente em termos de conseguir informação. E tem muitas reviravoltas, tem mistério, enigma, suspense, como todo assassinatos. Mas foi muito bom. Por que policial, Rodrigo? Que, Olha, aliás, muitas vezes as pessoas, os leitores, né, até pensam assim, poxa, um escritor conceituado, um tradutor já de tantos livros famosos, enfim, livros de fato importantes na literatura mundial, vai escrever um romance policial. Às vezes torce um pouco o nariz. Mas é preconceito com o gênero policial? Eu acho que existe. Para mim, a minha decisão, eu falei, eu vou partir para o romance, mas eu quero fazer um romance que eu me divirta também e que também seja uma coisa que eu possa executar. Então, eu peguei o romance policial por quê? Porque ele é um gênero cheio de convenções já estabelecidas, né? Desde uma tradição que vem lá do Arthur Conan Doyle, Agatha Christie e tal. Só que é o seguinte, o romance policial ele tem um preconceito grande contra ele, é considerado subliteratura ou literatura menor, só que, aos poucos, principalmente fora do Brasil, já está consolidado que o romance policial é um dos grandes gêneros da escrita contemporânea, porque ele permite uma capacidade de reinvenção, né? O Borges, né, o Jorge Luiz Borges, também brincou com o romance policial. Tem romances policiais que remetem ao próprio romance policial, romances que não são lineares e tal. E eu achei o desafio de trabalhar com um romance que possibilita você também discutir outras questões, fora simplesmente do enigma. Sim. Né? Então, esse livro, por exemplo, O Trovador, ele tem como pano de fundo a colonização do norte do Paraná, ele discute uma série de questões culturais, questões de nacionalidade, questões de guerra, porque na época o Hitler estava se armando. Tem nazistas também na história, tem imigrantes, tem japoneses, italianos.
É uma loucura, né? E Rodrigo, tem um mistério, né? Que envolve a tradução. Eu acho engraçado, eu estou ouvindo ele falar com os olhinhos brilhando sobre Londrina, a história. A gente percebe muito isso nos escritores daqui, esse amor pela terra, pela cidade. Quando marcamos essa entrevista com o Rodrigo, ele quis fazer nesse local, nesse bar, que é o Bar da Boemia de Londrina. Parece que vocês respiram Londrina, né? A gente tem, né, que fazer isso, porque se os próprios autores e artistas não valorizaram o que é feito aqui, né, a valorização local nunca vai ser, porque aquela coisa do santo de casa não faz milagre. Mas o que eu percebo em todos os meus colegas de várias as áreas, principalmente na literatura, é que eles têm uma paixão muito grande, como eu, pela história da cidade, né? O Maurício Arruda Mendonça tem um livro maravilhoso que se chama Londrinenses, que são crônicas baseadas em fatos reais que aconteceram na cidade, contos que ele fez sobre coisas típicas que marcaram a vida da cidade, né? Desde o maníaco da calcinha até, sabe, o roubo Essas histórias que todo mundo sabe, né? Que mas, cai claro, na boca do povo. Com certeza. Mas claro que o que tem trabalhado mais consistentemente dentro da criação de um imaginário londrinense é o Domingos Pellegrini Júnior, né? Através do Terra Vermelha e Sim. outros livros, desde do Encalhe dos 300. Então, eu acho que Londrina, outras cidades como Porto Alegre, Curitiba, até a própria Curitiba, tem já a criação, já foi criado um imaginário literário que é uma reinvenção imaginativa da cidade, fazer a cidade participar da ficção e vice-versa, né? E acho que aos poucos, né, Londrina também vai criando a sua própria identidade literária, e eu acho que esse romance vai contribuir para isso. Nós temos outros, né, como Marco Antônio Fabiani, um médico e escritor daqui, que também tem trabalhado muito. Eu acho muito importante, porque nós não temos tradição literária, justamente por ser uma cidade jovem, mas nós temos muita, muita história que acho que merece ser resgatada. E boa parte dessa história também acontecendo aqui, né? Muita efervescência cultural esse lugar. Exatamente. O Valentino, anos 80, a partir de 79, 80, acho que foi fundado pelo José Antônio Teodoro, que era um diretor de teatro fantástico, professor, e ele fundou esse bar. E eu lembro, eu não tinha idade ainda para vir aqui, mas eu lembro que os garçons eram os estudantes do cursinho que ele dava aula e também serviam as mesas e faziam esquetes e tal. E o Valentino sempre foi um lugar de cultura e de boemia, né? Porque aqui o pessoal do grupo Proteu, da Nietzsche, já se apresentava direto aqui, tinham shows, tinham performances. Eu já vi coisas assim, como tipo cabaré, era um grande cabaré, assim, cabaré no sentido de efervescência cultural, né? Tinha o Pino depois, que foi o dono daqui, tinha um macarrão, um italiano, que tinha um macarrão maravilhoso, que daí começou essa tradição do macarrão do Valentino. E só o Valentino, só esse espaço que nós estamos vendo, já aconteceram muitas, muitas histórias, né? Que bacana, gente. Nós vamos encerrar esse bloco, aliás, ouvindo um pedacinho do clipe, porque o Rodrigo também tem clipes gravados que estão nas redes sociais, né, Rodrigo? Porque você é compositor também. E daqui a pouquinho nós voltamos com essa entrevista falando mais sobre o trabalho dele. Até já. A serpente das ruas arrasta seus ruídos, raps e neons. Devora um real que acumula seus pós sobre nós. Camadas de civilização sem fim e sem saída. Camadas de civilização sem fim e sem saída. E o atropelamento de toda emoção restrita ao cão olhando perplexo a Sexta Avenida. E o atropelamento de toda emoção restrita a um cão olhando perplexo a Sexta Avenida. A Sexta Avenida. Nós trabalhamos para levar energia para você. Estamos acima do solo, embaixo d'água, dentro da noite contra o mau tempo. Trabalhamos com tecnologia, com rapidez, com determinação e vontade de levar sempre o melhor à cidade e ao campo. Antes das tempestades chegarem, nós estamos prontos para ir para a rua, para o campo, apostos para atender você e sua família. Não tem tempo ruim pra gente. Não tem longe, alto ou difícil demais, pois o nosso trabalho é garantir a energia dos paranaenses. E isso nos dá um imenso orgulho, pois estamos fazendo o maior investimento da história da Copel. Governo do Estado, o Paraná em ação. Copel, por energia.
a gente tem nas nossas mãos, um patrimônio valiosíssimo. Isso aqui é o futuro. Não é você abrir mão do lucro. Muitas vezes é até o contrário. É você ter mais lucro com outro foco. Satisfazendo o consumidor com um produto bom, bom preço e um bom atendimento. Voltamos a conversar com Rodrigo Garcia Lopes, estamos falando sobre o trabalho dele, sobre a literatura e não podemos deixar de lado também o papel importante que você e outros 2 editores desenvolvem com a revista Coiote, que é uma das grandes referências nessa área de criação literária. Como é que vocês estão conseguindo esse mérito há tanto tempo na garra, né, Rodrigo? A Coiote é editada há 11 anos por mim, pelo Marcos Losnak, Ademir Assunção, e eu sempre falo isso, que a revista, sem o apoio do Programa Municipal de Incentivo à Cultura de Londrina, o PROMIC, ele praticamente não existiria, porque foi o nosso grande parceiro nesse projeto todo. O projeto basicamente custeia a impressão e alguma coisa, o projeto gráfico, e é uma revista feita com mínimo, né, com mínimo de dinheiro. Já tem 11 anos, que eu acho que é uma das revistas com mais longevidade, né, na literatura brasileira, uma revista respeitada. Né? Sem dúvida. É intenção não ter anunciantes, ter total liberdade editorial, enfim? Eu acho que a falta de anunciantes é mais pela nossa incompetência mesmo. Ah, é? De marqueteiro. Então vocês estão abertos para isso? Claro, sempre estivemos, mas nunca conseguimos, né, fechar. Somos virgens, comercialmente virgens, vamos supor assim. Mas assim, já tivemos a aprovação na Lei Rouanet 2 vezes, mas nunca conseguimos 1 centavo de patrocínio, através da Lei Rouanet, que é extremamente precária e deficitária, né? Hoje em dia, você vê os caras financiando Festa do Peão Boiadeiro, Barretos, desfile de Alexandre Recovitch em Paris, quer dizer, realmente precisa, né, rediscutir tudo. Mas o fato é que o PROMIC e a Prefeitura de Londrina, a cidade, né, de certa forma, porque ela abraçou a revista. Qual que é a tiragem? A tiragem é 1000 exemplares, apenas. Né? Não é uma revista de resenhas literárias, né? Conta pra gente um pouco sobre a característica da Coiote. A Coiote é uma revista de criação literária e de criação em geral, né? Espaço para novos autores. Sim, ela publica, acho que pelas páginas da revista já passaram quase 350, 400 autores do Brasil e do mundo. É uma revista que ela é internacionalista, porque ela sempre publica traduções e até mesmo entrevistas com escritores de fora. Todo número tem uma visibilidade para autor londrinense, porque a gente acha que é importante. Então, já publicamos, acho que uns 20 autores ou 15 autores londrinenses ou fotógrafos daqui de Londrina. Tem o Paraná, publicamos muita gente do Paraná, e daí do Brasil. Já publicamos gente de todos os estados brasileiros. E eu acho que um grande referencial para todo mundo que mexe com literatura. Você fala de Londrina, ela vai falar da revista Coiote, né? E além de outras coisas. Né? Vou te provocar agora. Você fez algumas apresentações, não dá para chamar de show, gente, porque assim, ele lia poesias, cantava,
com seu violão. E aí muita gente se perguntou, afinal de contas, o Rodrigo é um poeta que canta, é um compositor que também escreve poesia. Quem é o Rodrigo? Olha, a minha base de operações é a palavra, né? E a palavra é que movimenta todo o resto, né? Então, já me disseram uma vez, quem diz que faz muita coisa não faz nada direito, né? Não faz nada. E eu tento fazer com que tudo que eu faço nessas áreas todas seja bem feito, né? Então, eu me considero um escritor, um poeta, um compositor, alguém que também interpreta o seu próprio trabalho, né? Um jornalista também, embora eu tenha atuado menos, né? Um editor, porque Sim. trabalho na Coyote, mas todas essas atividades, inclusive na música, né? De composição e tal, envolve a palavra, né? Sim, estão sintonizados. Então, eu sou um bicho de palavra, né? Então, já que vamos pedir esse bicho de palavra para declamar uma poesia para a gente, porque, ó, temos alguns livros aqui, como eu comentei há pouco, você já editou 14 livros, e eu pedi que ele escolhesse uma poesia para a gente. Vamos lá? Vamos lá. Qual que Vou ler você escolheu? É um poema que chama El Duende, né? Que seria o duende. O dia lapida o lado mais raro da dor. A mulher transpira pelos poros iridescentes dos dias. Há dias em que um homem tem o tamanho de uma flor. Rodrigo, um poeta, ele se angustia quando ele, por exemplo, tira da sua essência mais profunda palavras que expressem um sentimento, algo que está acontecendo naquele momento. E o leitor não consegue apreender isso. Como é que é essa relação entre o que você quis criar e entre o que o outro interpretou? Ou essa interpretação também é uma nova criação? O autor está aberto para isso sempre? No caso da poesia, no meu caso, eu sempre fui extremamente exigente em relação ao que eu escrevia. Assim, só publiquei, em todos os meus livros, eu só publiquei poemas que eu acho que tinha valor literário para estar ali, né? Então, muita coisa ficou de fora, mas aquilo que está ali já passou pelo meu crivo de leitor, né? Porque eu acho que é importante. Muita gente ainda tem, infelizmente, uma ideia romântica do poeta, né? Como se tivesse inspiração, que baixa. Só que esquece que o trabalho de poesia exige muito estudo, muita leitura. Você tem que ler toda a poesia, se você quiser ser poeta, tudo que já escreveram, de várias épocas, de várias nacionalidades, de vários estilos. Você tem que se banhar, né? Estar na chuva para se molhar na chuva da poesia que já foi escrita por todos os tempos, em todos os tempos. Você é um leitor compulsivo? Eu já li muito e continuo lendo, né? E um tradutor compulsivo também, né? Quando eu vejo algum poema, por exemplo, em inglês, ou francês, ou espanhol mesmo, que são as línguas que eu consigo traduzir, muitas vezes eu já traduzo aquele poema imediatamente para o português. Rodrigo já traduziu perto de 300 poemas. Poemas individuais, já, mais do que isso. E vários Fora autores os livros, também, autores que não são nacionais. Quer dizer, o que você gosta, você traz, edita e coloca para o leitor brasileiro. Os livros que eu traduzi, que foi o Arthur Rimbaud, o Walt Whitman, a Laura Riding, e o poema Navegante, que é o John Anônimo da época dos anglo-saxões, foram todos trabalhos, e a Silvia Plath, né, foram que eu fiz com parceiros como o Maurício Arruda Mendonça ou a Cristina Macedo, foram todos trabalhos assim de intervenção literária, né, porque eu não sou um tradutor profissional no sentido de que recebo encomenda para traduzir. Eu chego para o editor, no caso Iluminuras e outros, com um projeto de um livro que representa uma obra daquele autor, um apanhado melhor. Então, tem sempre um caráter de tentar fazer uma contribuição dentro da poesia brasileira, né, como tradutor. Perfeito. A gente faz mais um intervalo, daqui a pouquinho já voltamos e eu também vou ler uma poesia para você. Até já.
Estamos de volta com Gente.com, hoje conversando aqui em Londrina com o escritor, jornalista, tradutor Rodrigo Garcia Lopes, que já tem 14 livros editados e está aí com seu primeiro romance. Rodrigo, como é que é essa relação com os escritores do Paraná? Existe aquela coisa assim, Curitiba está muito na vitrine e os demais autores não? Como é que vocês trabalham isso? Mira, da minha parte, eu sempre fiz pontes com autores de Curitiba. E quem que você o meu gosta? caso é diferente, é o seguinte, porque eu trabalhei no Jornal Nicolau em 89, que era o Jornal da Secretaria de Cultura. E lá eu tive muito contato com todos os contatos com os autores curitibanos. E de lá para cá eu estabeleci contatos que permanecem até hoje. Depois eu fiz também uma revista com o Ricardo Corona, de Curitiba, chamada Medusa, junto com a Ademir Assunção. Lá também conheci outras pessoas da nova geração. E pelo fato de editar a Coyote, nós estamos em contato direto com pessoas de Maringá, Quedas do Iguaçu, Cascavel, Apucarana. Tem muita gente boa fora de Curitiba também, né? O que eu acho é o seguinte, a tendência que ainda impera até hoje na mídia curitibana é tratar, quando fala de literatura paranaense, parece que só existe Curitiba. Se fala de escritores curitibanos como se a gente fizesse parte do estado de São Paulo, né? Então, isso me irrita às vezes. É uma tendência muito bairrista dos curitibanos de não enxergarem o fora, né? Inclusive, mas vamos pensar no Paraná, então. Quem para você é, assim, top? Que você gosta de ler, que você curte ler? Eu gosto muito de uma tradutora e uma poeta chamada Joseli Viana Batista, que nasceu em 1º de maio, de Curitiba, mas passou a infância toda aqui. Valêncio Xavier, de Curitiba. Sim. Paulo Leminski, né, de Curitiba. Tem um poeta chamado Jairo Batista Pereira, em Quedas do Iguaçu. Tem Ademir Demarque, de Maringá, um poeta super interessante. Tem Domingos Pellegrini, em Londrina, Mário Bortolotto, Marcos Losnak, Maurício Arruda Mendonça. Paraná está bem, hein? E, claro, que Curitiba, por ser capital, e muitas pessoas acabam indo para lá, também é onde está a maioria dos escritores, até por uma questão de tamanho. Mas o interior precisava ter mais diálogo com a capital e vice-versa, né? Tentativas assim, por exemplo, pegam esses circuitos de circulação, por exemplo, de que algumas entidades fazem da literatura, sempre parece que tende àquela visão que só o que é fora é bom. Só o Afonso Romano de Santana, só os autores já consagrados que são bons, porque eles trazem público e tal, tal. E muitas vezes não sobra nem para o autor paranaense, muito menos londrinense, mas nem para os curitibanos. Então, acho que são alguns vícios, algumas distorções assim que, infelizmente, continuam acontecendo, né? A visão de abrir mesmo o Paraná, para ele ter um pertencimento do Estado e não só Curitiba e o resto, né? Acho que é uma coisa que falta de política literária, cultural, né? Bom, eu falei há pouco que eu também ia ler uma poesia do Rodrigo, prometi, tem que cumprir. A gente escolheu uma aqui que é do primeiro livro, né, Rodrigo? Solarium. De quando esse livro? Solarium é de 94, mas que reúne poemas de 84 até 94. Bacana. Então, eu vou ler o poema que está aqui. Cerejas podem parecer amargas. Se você nada sabe do solitário sabor, experimente-as antes, quando ainda forem flores. Bonito, né? Bem bacana. Obrigado. Muito legal isso. Legal. Rodrigo, como é que é esse momento de escrever para você? Aliás, o Rodrigo tem uma personalidade curiosa. Ele não usa celular. Ele é um pedestre, né? Sou um pedestre, sofrido pedestre nas ruas de Londrina. Mas assim, você escolheu esse estilo de vida. E por quê? Assim, explica para nós. Assim, você é uma pessoa mais introspectiva? Não? Você gosta de ficar quietinho lá no seu cantinho, pensando, escrevendo? Você acha que as novas tecnologias acabam roubando muito tempo da gente? Não é isso? Não, olha, eu me comunico bastante por e-mail, rede social. Eu coloquei na minha cabeça assim, eu vou resistir ao celular. Hoje em dia as pessoas têm 3 celulares, né? Eu vou resistir ao celular até for impossível ficar sem um. Ou seja, quando todo mundo precisar mesmo entrar em contato, ou eu estiver perdendo coisas. Mas seu livro vai estourar, você vai fazer assim, o maior sucesso, e aí você vai ter que ter um celular. Tomara. Mas por enquanto, por exemplo, as pessoas falam, nossa, mas você não tem celular?
eu falo, ué, você não tem celular? Você tem, não tem? Se você manda uma mensagem para mim, torpedeia, eu estou sempre trabalhando, estou sempre ligado no e-mail. E essa foi uma grande desculpa, né? Porque daí a pessoa não tem que falar. Você não tem celular? Eu tenho computador. Você manda um torpedo, eu te respondo na mesma hora. Então, problema de comunicação não existe. E o carro é que eu realmente não sei dirigir, nunca dirigi. Meus amigos, quando eu fui para os Estados Unidos, quando eu falava para eles que eu não dirigia, não, ao contrário. Quando eu falava para eles que eu não tinha celular, eles já ficavam me olhando como extraterrestre. Mas daí quando eu falava que eu não dirigia... Aí eles tinham certeza. Aí eles tinham certeza que eu era alguém de outro planeta. Não, mas mesmo. agora falando sério, quem anda a pé observa a cidade e as pessoas, né? Observa, e observa as pessoas dentro dos carros. E conversa mais com as pessoas, não é isso também? Conversa. Esse é o lado bom. Eu consigo observar Londrina, quando estou andando aqui em Londrina, as casas que foram demolidas. Então, cada esquina, para mim, em Londrina tem uma história. Onde que eu dei o primeiro beijo na menina, onde que eu joguei bola, a rua onde a gente quebrava as vidraças da casa de bicicleta, onde que jogava... Eu tenho esse mapa mental na minha cabeça que até aparece em sonhos. Inclusive, tem sonhos que depois eu vou lembrar. Aquela região é a lugar tal de Londrina, tal, a rua tal. Então, acho que a coisa da memória é muito forte em Londrina, que até é uma coisa que eu tenho uma relação meio de amor e, às vezes, também me irrito com a cidade, com algumas coisas que acontecem aqui. Mas, sem dúvida, o fato de andar pela cidade, eu consigo perceber as casas que já desapareceram, casas lindas que a gente tinha, históricas, a transformação da cidade, a verticalização absurda que Londrina sempre teve. E principalmente, hoje em dia, eu observo o comportamento das pessoas dentro dos carros, né? Então, uma coisa que me irrita profundamente em Londrina é a falta de educação do motorista londrinense no trânsito, cada vez mais. Mas, de um modo né? geral, o trânsito está meio nervoso, né? Tá, As cidades muito carro e tal, não é aqui só Londrina em Londrina tem 530 mil habitantes e acho que 460 mil carros, né? É uma loucura. Já tem ruas, horários de engarrafamento e tal. E esse estresse todos, às vezes, me cansa um pouco. Mas né? ele está falando isso, gente, a gente está terminando a nossa entrevista, ele está dizendo isso, mas não arranca o pé daqui. Sai para se apresentar, sai para os trabalhos, mas está sempre de volta e daqui não sai, né? Sim, já voltei muitas vezes. Londrina tem aquela coisa de sair e voltar várias vezes, né? Mas estou sempre pensando, como outros amigos meus, também às vezes pensando em sair daqui também, né? Mas também você acaba voltando e eu tenho uma relação... O amor é maior. Tenho muitos amigos aqui. Bacana. Meus irmãos moram aqui, então... O coração está aqui. A gente acaba voltando para beber a água, né? Que eles falam que tem em Londrina, que eu não sei se é verdade. Né? Rodrigo, foi um prazer falar com Obrigado, você. Mira. Parabéns pelo livro novo, muito sucesso e até a próxima oportunidade. Obrigado a todos e obrigado pelo espaço também no seu programa. Obrigada. E a gente termina o programa de hoje ouvindo mais um pedacinho do clipe do Rodrigo Garcia Lopes. Até. De um homem que acabou de enlouquecer. De um homem que acabou de enlouquecer. Nenhuma chance para Shelley Kids, nenhum haikai possível por aqui, a não ser os gritos inumanos, os pensamentos anônimos.